Gente, nós estamos tendo alguns problemas com a internet. Agora eu tirei da internet normal e estou aqui no 4G para ver se a gente não tem mais nenhum tipo de interrupção, né? Eu vou aguardar a Aline chegar aí. Pronto, a Aline Passos entrou. Aí, vamos ver se não tem mais nenhum tipo de interrupção, que isso é horrível, né? Daqui a pouco nós já perdemos aí um bom tempo. E ali, É, a a internet tecnologia. é, A tecnologia tá está pregando peças na gente, viu? Mas verdade. eu estava explicando a pessoa aqui, como eu estou com o computador aqui na minha frente, eu verifiquei que parece que foi minha internet mesmo que estava com problema. Aí eu tirei, coloquei no 4G, que é para poder, né, para poder ter um pouco mais de segurança aqui. E aí a gente vai prosseguir. Né? Você ia me falar um pouco a respeito da situação da UFRB. Fala aí Ah, rapidinho sim. para a gente poder. Nós estamos trabalhando de forma remota, né? Atendimento de processos administrativos, tudo de forma remota. Então, assim, as atividades, Uhum. as aulas estão suspensas por conta, né, do acesso. Nem todos os alunos têm acesso à internet, então no momento as aulas estão suspensas, mas as atividades administrativas elas estão mantidas e nós estamos trabalhando de forma remota. Eu Sim, queria sim. te E agradecer, aí, vamos. Guilherme, né? Ah, Te eu que agradecer lhe pela agradeço. Né? oportunidade mais uma vez, te parabenizar também pelo seu projeto aí, sempre com ideias inovadoras, né? Ideias que trazem reflexões do momento que nós estamos vivendo e para além do momento que nós estamos vivendo, né? Nós tivemos oportunidades aí de participar do projeto Rondon, que eu falo que existe, né, a Aline antes do Rondon e a Aline depois do Rondon, e várias reflexões aí, né, que essas experiências nos proporcionam. Então, eu quero te agradecer também, né, pela oportunidade da gente conversar um pouco, né, sobre essas questões aí que envolvem o direito ambiental. Você Oh, estava dizendo como foi, né, que a gente se conheceu. Na verdade, eu te mandei o convite pelo Facebook, né, para você participar da minha banca. Eu tava precisando encontrar um professor de ambiental de uma instituição aqui próximo, né, ou Salvador, ou Ilhéus, ou Itabuna, e aí eu entrei em contato pelo Facebook, achei o seu nome lá, falei com uma amiga que foi sua aluna na UESC, e aí eu falei, você conhece o professor Guilherme de ambiental? Aí ela falou que conhecia, aí eu falei, convidar ele para ver se ele vem para minha banca. E aí deu certo, né? Graças a Deus, o fogo foi amigo. que bom, que bom. E depois, né, a sua participação aqui no nosso Rondon Regional, né, eu preciso parabenizar você pelo seu trabalho, pelo trabalho que você fez. Você escreveu na sua dissertação, vai fazer um ano, né? Já Já de. fez um ano, foi em Já fez um fevereiro. ano, né? Já fez um ano. Foi, já fez um ano já de defesa. É, E a gente está aí. Eu estou aqui com o currículo extenso da professora Aline Passos Santos, né? Que é advogada, servidora do quadro funcional da UFRB, né? Lotada na Procuradoria Jurídica. Ela é professora de cursos profissionalizantes e preparatórios de concurso, professora de sim. graduação em duas faculdades, né? Professora Sinal de que eu trabalho muito, pós-graduação né? também. Hã? Sinal que eu trabalho muito. Quem trabalha muito. É. E aí, eu queria que você começasse um pouco, Aline, contando um pouco pra gente assim, como é essa, né, se virar nos 30 com essa sendo multitarefa. Fala aí um É. pouquinho da gente, fala um pouco da sua experiência profissional, né, e Olha, antes da gente Guilherme, entrar especificamente. eu iniciei minha graduação, né, em 2004, eu me formei pela Universidade Católica de Salvador, e assim, eu tinha muito medo, né, de ficar sem trabalhar, então eu começava, já na minha época de graduação, eu já estudava e fazia concursos e tudo mais. Aí quando eu terminei minha graduação, eu passei no concurso aqui na Universidade Federal do Recôncavo e vim para cá.
né? Eu passei no concurso, comecei a trabalhar na UFRB em 2011, né? Já tenho 9 anos na universidade. E a partir do meu ingresso na universidade, eu continuei estudando, né? Fiz o exame da ordem, fiz pós-graduação, fiz o mestrado, isso nesse período aí de 9 anos. Então, basicamente foi isso. E aí aqui no Recôncavo eu atuo, né, como professora em algumas instituições e cursos preparatórios também para concurso. Já trabalhei também no Senac, né, dando aulas de curso profissionalizantes. E basicamente é isso. Aqui nós temos alguns cursos preparatórios para concurso de nível médio, né? Que são alguns cursos que eu trabalho, inclusive ontem, né? Saiu o resultado preliminar do concurso da PM. Nós tivemos vários alunos já pré-aprovados. Então isso eu até fiz uma postagem ontem no meu Instagram, né? De como o Recôncavo ele se destaca também, não só pelos seus estudantes, como também pelos profissionais. Então, nós temos aqui faculdades sérias e também cursos preparatórios, né, que têm esse compromisso com os alunos e com os estudantes. Então, assim, eu sou muito grata, né, à minha cidade, a Santo Antônio de Jesus, e à região como um todo, Cruz das Almas também, que é a minha segunda casa, né, onde eu comecei a desenvolver as minhas atividades profissionais. Pronto. E aí, veja só, a gente propôs, né, em conjunto, conversar um pouquinho sobre direitos sociais, meio ambiente e políticas públicas. E a gente pensou justamente a partir da sua atuação enquanto acadêmica, enquanto mestranda profissional em desenvolvimento regional e meio ambiente na FAMAN. Né? E eu estou aqui com a capa da dissertação, que ela está intitulada Avaliação dos Crimes Ambientais e das Estratégias Interventivas da Promotoria de Meio Ambiente de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Em primeiro lugar, Aline, conta para a gente o que é que, primeiro, né, do ponto de vista profissional, o que é que lhe levou a escolher o mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, né, e também o que lhe motivou a buscar esse tema de pesquisa para a sua dissertação. Pode ficar à vontade para contar a história nos detalhes, se você quiser. Na verdade, assim, Guilhermes, nós que moramos no interior, né, nós temos uma dificuldade muito grande de acesso a determinados cursos na capital, né? Então, assim, eu já tinha iniciado uma experiência de fazer disciplinas na condição de aluno especial em Salvador, e eu tive algumas dificuldades, né, de condicionar e de compatibilizar os horários, tá? Então eu decidi avaliar as instituições aqui mais próximo da região, onde eu poderia fazer o meu mestrado. E aí surgiu a oportunidade, eu fiz o processo seletivo na FAMAN, fiquei aprovada, né? E inclusive a FAMAN está novamente, né, com o edital aberto agora nesse período para novas seleções. A FAMAN tem 2 mestrados um em meio ambiente e outro em biotecnologia. As inscrições estão abertas, quem tiver interesse pode verificar. E aí eu comecei o mestrado aqui, né, um mestrado profissional em desenvolvimento regional. Então, como é um mestrado profissional e interdisciplinar, eu tentei fazer, né, uma abrangência a partir do meu estudo para a minha área de formação. Então, por isso a escolha do tema, né? A avaliação dos crimes ambientais e das estratégias, né, do poder público para fiscalizar e reduzir esses crimes. Então, essa foi a principal justificativa, né? Primeiro, a proximidade e segundo, pela questão do tempo, né? Então, para mim foi determinante isso. Até porque ir para Salvador também, quando a gente leva em consideração os custos, né, para mim acabava ficando o mesmo custo-benefício, né? Então, eu acabei optando por aqui, pela proximidade, pela instituição também, que é uma instituição respeitada aqui na região, não só na região, né, na Bahia inteira, já tem 2 mestrados
com projetos aí de expansão, então, por conta disso, eu fiz essa opção de fazer o mestrado por aqui. Aqui na Uhum. UFRB também tem, né? Tem mestrado em gestão de políticas públicas. Eu não lembro o nome inteiro, mas é de gestão de políticas públicas. Também o edital sai anualmente. Mas na época eu fiz o da FAMAN, passei, e aí decidi começar logo, né? Não esperar mais. Sim, sim. Até E porque eu quem tive um ganhou período. foi a área, né? A área ambiental ganhou muito com o seu Sim, ingresso nela. sim. Aí, a partir daí, eu comecei a me envolver, né, com as questões ambientais, os estudos aí que envolvem o direito ambiental, comecei a fazer artigos, participar de congressos, e aí fui gostando, gostando. Uhum. Embora a gente saiba, né, que Uhum. as questões aí que envolvem o direito ambiental estão muito associadas também a questões políticas, né? Questões Uhum. econômicas, que muitas vezes o meio Sim. ambiente ele não é levado em consideração, mas não existe essa preocupação, né, ambiental, uma preocupação com o próximo que vier, que vai vir, né, as gerações Uhum. futuras, como está lá na Constituição, mas é importante a gente refletir, né, e pensar sobre a proteção do meio ambiente, a nossa casa, Uhum. porque é Sim, reflexo sim, de sim, tudo, sim. né? Uhum. A gente tá lá no caput, sim. Ah, Sim, tá. pode falar. A gente tá lá no caput do artigo 225 da Constituição, né? Bem já no finalzinho, quando fala que tanto o poder público quanto a sociedade, né, devem ser responsáveis pela manutenção, pela proteção do meio ambiente, né, para essa e para as futuras gerações. E a gente tem visto com uma certa preocupação, né, em como tem sido essa falta de cuidado, tanto no que diz respeito ao comportamento das pessoas e também no que diz respeito também àquilo que o Estado, e quando eu estou falando do Estado, falando do poder público, poderia fazer, né? Daí que você, né, fez esse estudo a respeito da atuação do Ministério Público, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa questão, né, do Ministério Público, como foi a sua convivência mesmo com o pessoal do MP, aí de Santo Antônio de Jesus, da região de Santo Antônio de Jesus, na realidade, né? E como foi como foram os dados, né, a coleta dos seus dados e quais, assim, o que você conseguiu encontrar, né, de concreto em relação aos instrumentos de combate a crimes ambientais dentro dessa esfera específica, claro. Na verdade, assim, eu tive uma abertura total, né, em relação ao Ministério Público. Eles me foram extremamente acessíveis em relação ao fornecimento dos dados. Eu fiz um levantamento manual. Está falhando aqui. Não sei se é a minha ou se é a sua internet, Aline. Hoje realmente tá difícil. Pronto. 70 mais ou menos procedimentos, e aí eu elaborei, né, um questionário, um formulário, né, que eu ia preenchendo de acordo com esses termos que eu ia analisando. Então, eu analisei um por um, mas eu tive um acesso tranquilo em relação ao pessoal do Ministério Público, eles foram extremamente solícitos. Então, eu tenho, né, o meu agradecimento ao promotor responsável aqui pela pasta, que é o Dr. Jolimar, e também os demais servidores, né, da equipe, o servidor Guilherme e o servidor Glênio. Eles foram extremamente atenciosos comigo, disponibilizaram os materiais para fazer o levantamento. Inclusive, após a minha pesquisa, eu fiz também a devolução, né, do que eu achei enquanto resultados da pesquisa ao Ministério Público. Foi recente isso, após a aprovação também
da dissertação e tudo mais. Mas, assim, eu não tive nenhum tipo de dificuldade em relação ao fornecimento dos dados, Uhum. não. Certo. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, né, quais foram as principais conclusões que você Hum, chegou, né, com o seu estudo, né, a respeito do combate aos crimes ambientais aí na região de Santo Antônio. certo. Então, Guilherdes, eu fiz um levantamento quantitativo, né? Primeiro. Esse levantamento quantitativo, eu identifiquei os tipos de crimes de mais ocorrência na região. Então, nós tivemos um significativo registro de crimes contra a fauna. Eu fiz um levantamento também em relação as principais pessoas envolvidas, né? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Nós tivemos mais registros em relação a pessoas físicas. Em relação a questões de gênero, né? Eu até estava comentando com você antes como a Uhum. natureza ela traz reflexos também, né? A questão de gênero e de poder. Então, Sim. nós tivemos mais registros de crimes ambientais praticados por homens, né? Uhum. Além disso, nós tivemos a possibilidade, né, a partir desse levantamento de dados manual, a gente deu um retorno, né, de forma digital desses processos. Então, eu fiz o levantamento e Uhum. depois, através de planilhas também, encaminhei ao Ministério Público esse levantamento. Nós tivemos 374 infrações, né? Mas eu faço uma crítica, né, na dissertação, que trata-se de uma subnotificação. A gente sabe que nós temos dados muito maiores em relação a ocorrências ambientais, infrações ambientais, porque, primeiro, porque o quantitativo de servidores é insuficiente, né? Nós temos um promotor responsável por mais de 15 municípios em relação à esfera ambiental, que é o promotor da regional, né? E muitas vezes ele não está atuando somente naquela área, ele é responsável também por outras pastas, né? Como, por exemplo, criança e adolescente, família, e por aí vai. Em relação ao quantitativo de policiais, né, para fazer fiscalização também, um quantitativo reduzido. Então, assim, o déficit em relação à quantidade de servidores contribui, né, para que a gente tenha subnotificações. Se nós tivéssemos equipes maiores, com mais capacitações, com sistemas adequados de controle, a gente poderia ter muito mais registros. Mas Uhum. mesmo com esse quantitativo, ainda foi possível identificar, né, que são ações o Ministério Público vem atuando na fiscalização, que o Ministério Público tem essa preocupação, né, em relação ao meio ambiente também, e Uhum. desenvolve aqui na região um trabalho muito importante, né, para a preservação do meio Uhum. ambiente. Além Sim. disso, nós tivemos, né, em relação a pessoa, né, a pessoa jurídica, a pessoa física, como eu falei, mais registros do sexo, do gênero masculino do que feminino. E aí eu fiz algumas reflexões, né, em relação a isso também, porque nós temos muitas vezes a desvalorização, né, das mulheres, a desvalorização da própria natureza, a desvalorização dos animais, como uma questão histórica, né? Então, estão associados essa desvalorização. E a questão do patriarcado mesmo, né? Como que o homem ele está sempre associado à força, ao poder. Então, a maioria dos crimes praticados por homens, né, de infrações administrativas praticadas por homens. Por outro lado, uma fiscalização ainda muito incipiente em relação às empresas, né?
Porque nós temos registro também de crimes ambientais em relação a empresas, mas ainda de um número muito reduzido. Então, foi uma identificação que eu fiz também na minha pesquisa. Uma outra questão que eu identifiquei na pesquisa é em relação ao estado civil, né? Qual seria o estado civil das pessoas que mais praticam essas infrações ambientais? E aí nós chegamos à conclusão dos solteiros, né? As pessoas solteiras estão mais nos registros de mais crimes. Agora, por que isso, né? Talvez seja pela noção, né, de que não tem esse compromisso com a geração futura, não sei. Mas a gente identificou que os solteiros, eles praticam mais crimes, mais infrações ambientais do que as demais pessoas, né, com outros estados civil. No que tange a idade também, né, a gente identificou que as pessoas mais jovens praticam mais infrações ambientais entre 19 e 38 anos, os maiores índices. E aí, Guilherme, a gente tem uma questão, né, preocupante, porque como as escolas, como as faculdades, como as instituições de ensino, elas podem estarem atuando aí no processo de conscientização e de educação ambiental. Então, a gente chegou a essa conclusão também, que os mais jovens, eles vêm a não ter, né, essa preocupação também com o meio ambiente. A gente sabe que isso tem mudado, né, no decorrer do tempo, mas na prática ainda nós temos esse desafio aí a ser enfrentado. O desafio de promover ações de conscientização e de educação ambiental. E isso é retratado também em relação às ocupações, né? Então, as ocupações que nós temos de pessoas que mais praticam essas infrações são pessoas que estão associadas a ocupações mais, como é que eu posso dizer, ocupações mais que não demandam tantos níveis educacionais. Isso não quer dizer que todas as ocorrências foram registradas somente de pessoas de baixo nível de escolaridade, não. Registro também de pessoas com escolaridade razoável, né? Ensino superior, muitas vezes, mas que também a gente identificou essa ocorrência de infrações praticadas por pessoas com nível superior e também pessoas de baixa escolaridade, em sua grande maioria. E isso reflete a importância, né, da educação ambiental e também da conscientização ambiental. Uhum. E aí, veja, Aline, eu estava aqui, né, eu anotei aqui esse perfil, né, do infrator. Homem, jovem, solteiro e baixa escolaridade. E, não sei, a impressão que eu tenho é que existe uma espécie de perfil de pessoas que, e dentro desse sistema do patriarcado, né, como você falou, né, que chama para intrepidez, uma certa falta de responsabilidade mesmo com as coisas. Então a pessoa se sente de alguma forma motivada à prática de determinados atos, né? E que isso se reflete com o cuidado com o ambiente e na prática mesmo de atos ilícitos, né, ambientais. E claro que uma coisa que é importante que você ressaltou e que está lá nas suas reflexões é de que não necessariamente são essas pessoas que são os, digamos assim, os grandes responsáveis. Eles são pegos normalmente na ponta, né? São aquelas pessoas que estão lá na ponta, na prática específica do ato, mas que não necessariamente sejam eles os autores mentais, digamos assim, né? São aqueles que irão, de alguma forma, se beneficiar do ato.
já que quando a gente vê normalmente crime contra a fauna, normalmente vai estar associado ali ao tráfico de animais, né, tráfico de animais silvestres, e que muitas vezes as pessoas acabam praticando o ato em nome de alguém, Sim, né? Então esse é um aspecto que a gente precisa levar muito em conta, né? E aí, a gente não pode esquecer, né, que a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, não é qualquer, eu sempre ressalto, né, que não é qualquer meio ambiente que a gente busca proteger, né, pela Constituição, é um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Ele é uma política pública que precisa ser levada muito mais a sério, né? E, e é importante a realização de estudos como o seu, que observam a falta de estrutura que as pessoas têm para trabalhar na proteção ambiental no âmbito do sim, Estado, né, do Estado em si. Quando eu falo Estado, estou sempre falando a respeito do poder público. E isso é algo que a gente verifica, né, nos municípios, nos estados federados, e aqui a gente está falando mesmo de Bahia, e na União, no governo federal, né? sim. Eu normalmente eu normalmente bato palma para as pessoas que se dedicam a essas atividades. E quando a gente vê, por exemplo, o Ministério Público, né, como você falou, normalmente você tem um promotor, dificilmente você vai ter uma comarca que você vai ter um promotor que esteja integralmente dedicado à tutela do meio ambiente. Né? Sim, Dificilmente você vai ter isso. Né? O normal é você ter aquele que é, né, o curador de meio ambiente e que também precisa se envolver com outras matérias, né, e às vezes que em função das questões sociais acabam tendo até uma prioridade maior do que a questão da proteção ambiental, né? uhum, E eu vejo isso aqui, né, em Ilhéus. Eu considero que aqui a nossa região ela é privilegiada porque existem, né, assim como tem base, né, como tem uma base do Centro de Apoio às Promotorias Ambientais, uma base da Mata Atlântica, então você tem uma estrutura maior de apoio, mas eu também já vi, né, toda essa questão, né? Nós estamos num estado que é um estado continental e que a partir de Salvador é difícil você dar conta de todas as coisas, né? E aí a gente se depara com a dedicação, né, tanto dos promotores quanto também dos servidores do Ministério Público que se viram nos 30, por assim dizer, né, para poder conseguir sim, cumprir o seu mistério. Né? Eu queria sim. que você falasse um pouquinho E, também disso, dessa. Guilherme, Hum, eu vejo que isso é uma realidade do serviço público como um todo, né? Nós estamos uhum, caminhando aí para uma redução dos serviços públicos de forma significativa. Se nós já estávamos, né, em condições precárias, nós, após essa pandemia, eu penso que vai piorar, né? uhum, Porque sem condições de trabalho adequadas, um quadro mínimo de pessoal, a sobrecarga de trabalho, né? Então, sem condições de fiscalização, sem meios de, de virtualização, né, desses processos todos mecânicos, físicos, né? Então acaba que isso dificulta muito o controle, dificulta a transparência, né? Dificulta o levantamento uhum, de dados. Então é uma realidade bem difícil. Eu não sei atualmente uhum, como está, né? Porque nós já passou 2 anos. Eu espero que tenham ocorrido mudanças. Mas a gente sabe que não são significativas, né? Mesmo que tenha tido, uhum, eu acho que ainda é pouco, né? Diante da necessidade que o meio ambiente demanda. uhum, E além disso, Guilhermes, a gente vê uma despreocupação mesmo por parte do poder público, né? Eu falo isso dos gestores, não tem essa preocupação com o meio ambiente. Então, uhum, muitas pessoas não, até muitas vezes, não precisa nem ser gestor, né? Essa consciência individual, muitas vezes ela se perde no caminho, né?
Uhum. Em relação às infrações também, né, eu identifiquei a maior quantidade em relação a crimes contra a fauna, como eu falei, mas nós temos também registros de desmatamento, né? A gente não pode desconsiderar o desmatamento aqui. Uhum. O fato de eu não ter encontrado registros não quer dizer que não tenha. É que Sim, possa ser que não conseguimos fazer os registros em tempo hábil, né? Não conseguimos fazer os registros dentro do que é possível desse quadro reduzido de pessoal e tudo mais. sim, Então sim. a gente viu É, muitos registros de pode crimes falar. contra a fauna e eu quero fazer uma consideração aqui, porque nós tivemos até uma pesquisa também que para mim foi de grande importância, que foi realizada aí em Ilhéus. Uma situação bem parecida, em que ele faz o levantamento também quantitativo, né? Em relação aos crimes aí do Baixo Sul. E aí os maiores registros envolvem o desmatamento. Uhum, sim, região de Mata Atlântica, e aí a grande preocupação aqui é justamente a manutenção da floresta, né? Da Mata Sim, Atlântica, né? E, bom, Aline, nós somos professores, né? E, portanto, educadores. E, de alguma forma, a gente precisa também se sentir responsável pela sim, formação de pessoal. A gente não sim, pode esquecer que muita gente que está hoje né, nos órgãos de Estado, ou que estão como gestores, né, ocupando cargos dos mais diversos, né, passaram pelas nossas mãos. Né, estiveram sentados nos bancos das universidades, e a gente tem uma responsabilidade enorme na formação desse pessoal. Né? É, como, é, como é que tem sido assim? Eu quero compartilhar um pouquinho com você certa dificuldade que eu tenho, né? Que eu e conversando com vários professores de direito ambiental, a gente vai encontrando uma certa dificuldade no diálogo com os nossos estudantes, principalmente na área de direito. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do que você tem encontrado, né, em relação a essa questão, ao próprio interesse mesmo dos estudantes e, né, e da sociedade, assim, quando fala a respeito das questões ambientais. Olha, é isso, Guilherme. Eu percebo um certo negligenciamento, né? Não só por parte do poder público, mas da sociedade como um todo. E isso parte principalmente das denúncias, né? Na própria dissertação, eu identifiquei que a maioria das situações que envolveram as infrações ambientais decorreram de fiscalização e não de denúncias. Então, se nós não temos Uhum, denúncias, nós não temos participação social. E isso é reflexo não só do Recôncavo, mas de todo o Brasil, né? O brasileiro como um todo, ele não participa de forma ativa, né, das decisões, ele não denuncia as situações de violação ao meio ambiente, entre outras violações também, né? Então, eu vejo uhum, que a sociedade também, falo também pelos meus alunos, né, de enquetes que eu uhum, faço em sala de aula, sobre participação, por exemplo, em sessões da Câmara de Vereadores, quem já foi, né? Às vezes as pessoas não têm curiosidade nem de saber qual é a pauta local da sua cidade uhum, e não vai se preocupar sim, nem com questões ambientais, uhum, né? Não. sim, sim. Ah, E, pode falar. diga. Então Não, é pode falar, isso. pode falar. Eu queria lhe Então é interromper. isso. Eu vejo que Mas, não uhum, falta de sim. participação social. Deixa eu ver, alguém falou aqui, deve ser eu acho que é Gonçalves, né? DSE Gonçalves. Verdade, faltará muita conscientização da população, né? E aí isso é uma coisa que é importante. Nós mesmos, né, somos fruto da sociedade em que a gente vive, né? Os Sim. nossos, é, é, confesso que antes de adentrar nessa seara, eu também não ligava muito não, né? Só depois que você começa a compreender melhor as coisas, né, como
como as coisas se desenvolvem, né, se desenrolam, quando você passa a ter a informação correta a respeito da utilização dos recursos, da ineficiência das coisas, da própria escassez dos recursos, a gente começa a se dar conta de verdade de como a gente precisa, de como a gente precisa se preocupar. E os nossos estudantes, de uma forma geral, eles passam por isso também, passam por esse processo. Estamos passando por um processo de amadurecimento constante, né? Isso, Guilherme, eu tenho refletido também que algumas questões não envolvem somente o meio ambiente, né? Mas, por exemplo, a preocupação com os mais vulneráveis também. Sim. Então, preocupação com o idoso, a preocupação com o negro, a preocupação com as mulheres, com os indígenas, com os quilombolas. Parte muito de um interesse individual, né? Então, se eu não tenho um interesse individual em determinada questão, eu não luto por isso, né? Isso. Então, eu vejo também isso... que isso tem reflexos, né? As pessoas estão cada vez mais individualistas, né? Não têm se preocupado nem com o outro, nem com o planeta. Talvez se eu não consigo perceber, como é que eu vou me preocupar, não é isso? Com certeza. Existem, inclusive, alguns estudos que são feitos aqui na universidade. A professora Cristiana Cabicieri, né? Ela trabalha com biofilia, e que é, digamos assim, um processo de identificação da pessoa com o ambiente que circunda. E ela tem visto, ela é psicóloga, e ela tem visto muito claramente, né, isso nos estudos dela. É que se a pessoa não tem um contato, se a pessoa não conhece, se a pessoa não consegue se aperceber no ambiente que ela se encontra, é muito difícil ela se preocupar e tomar os cuidados que ela precisa tomar, né? Então, nós vivemos nas cidades e nós não paramos para perceber o espaço da cidade. Quando nós estamos no espaço rural, nem sempre nós nos damos conta dos processos ecológicos que envolvem, né, aquele ambiente onde você se encontra ali, e por isso também você acaba tendo esse sentimento de utilitarismo, né, do ambiente. É aquela história de você olha uma árvore assim e diz, rapaz, isso aí dá uma boa mesa, né? Ou um bom armário, alguma coisa assim. Nós nem sempre nós nos apercebemos. Por isso que é importante, nos nossos processos educativos, a gente ter as chamadas aulas, né, as chamadas aulas práticas ou aulas técnicas, né, tirar os nossos alunos da sala de aula, daquele lugar de concreto, cadeiras e ar-condicionado, e levar eles para uma percepção do meio. Da realidade. Nós temos aqui isso. Aqui na vê universidade também a gente a importância também dos projetos de extensão, né? Porque a gente fica nas salas, nas universidades, nas faculdades, e muitos alunos sem percepção do que é real, né? Do que é a vida como ela é. Sim, isso. Claro, e como você, né, é importante você ressaltar isso. Né? A gente está falando aqui especificamente, né, da questão ambiental, mas as questões sociais e que são ambientais, né, como isso é importante, como as pessoas precisam sair da sala, né, tirar os seus sapatos e os sapatos, os escarpãs, os saltos altos, botar o pé na chinela e andar no pó da estrada. Né, conhecer as comunidades, andar pela cidade, né, e andar também no rural. Normalmente eu sinto, né, que as minhas aulas de direito ambiental, elas são depois, antes de algum tipo de aula desse tipo, e se torna outra completamente diferente, depois que os alunos eles têm contato específico. A gente tem a vantagem, né, na universidade, a gente tem uma mata no fundo da universidade. Maravilhosa. A gente pode fazer esse tipo de atuação. Mas já fiz também no Recôncavo, já levei alunos para cachoeira,
Patrimônio histórico, para né? discutir isso, para discutir sobre patrimônio cultural. E é interessante, falando em patrimônio cultural, né? Como a grande parte das pessoas não se apercebe de que patrimônio cultural é ambiental, Sim, né? Tem proteção constitucional, e quando eu sim, falei, inclusive, sobre a viagem de campo à cachoeira, eu sofri rebombada de alunos e até de colegas, né? sim, Questionando como é que ambiental vai fazer uma viagem para uma cidade histórica, né? sim. E E as pessoas não se apercebem. Dei uma aula, acabei tendo que preparar uma aula específica sobre patrimônio cultural e que me valeu muito, inclusive, né? Foi algo que me deu um prazer enorme de preparar para explicar e pronto. Eu senti depois que a disciplina foi outra depois sim, dessa depois dessa depois dessa aula. Ah, sim. E, tá aqui, ó, Gorete, que inclusive foi nossa aluna, está aqui falando de Cachoeira, a gente sim. esteve lá. Ela foi nossa aluna nesse semestre, né, que ocorreu. Ah, sim, que legal, hein? É, as pessoas não têm essa preocupação muitas vezes também com o patrimônio histórico, né, e cultural. Então, isso revela Uhum, muito como a nossa identidade ela é criada, né? Então, assim, uhum, se a gente pensar no recôncavo da Bahia, como que a gente vai pensar no recôncavo sem pensar no seu patrimônio histórico e cultural, né? Não tem como. uhum, Então, não só no sim, recôncavo, né, mas toda a Bahia, a representatividade que o patrimônio, patrimônio histórico e cultural da Bahia tem, né? sim, 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 sim. E de tudo, de todas as belezas que a gente tem, né? E claro, quando a gente vê, passando também pela questão do patrimônio cultural, como nós temos comunidades que vivem isso, né, de perto, né, as nossas Sim, comunidades indígenas que precisam ter, né, a sua cultura preservada, os quilombolas, né, fundo sim, de pasto, né, todas as comunidades tradicionais existentes. sim, E é, 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 eu vejo com tanta tristeza em algumas cidades e em Ilhéus mesmo isso é terrível de como a nossa história, né, vem sendo degradada ao longo do tempo, sim, né, pela própria arquitetura de prédios históricos. Nós temos aqui o nosso vice-prefeito, ele é fotógrafo e ele tem, né, como fotógrafo, ele faz um trabalho de resgate, ele tem publicado, né, no perfil dele, Zé Nasal, é, como era a minha cidade. E as fotos que ele tem publicado me trazem um misto de sentimento, né? Por um lado, a alegria de ver como foi a cidade há décadas atrás, e aí vem também a tristeza de como isso se perdeu ao longo do tempo. Tá? sim. E confesso que eu sinto uma certa inveja de alguns lugares do Recôncavo que conseguiram manter, né, uma série de características, embora também a gente veja que a paisagem, de alguma forma, ela é impactada. Cachoeira, por exemplo, você não consegue tirar uma foto limpa, digamos assim, porque você tem fio para tudo quanto é canto. Né? E Sim. até hoje, não sei se os gestores já se aperceberam disso, mas se aperceberam, não sei se já foi também, se já se tentou fazer alguma coisa em relação a essa questão, mas os fios atrapalham demais, você não consegue tirar. Isso impacta a paisagem de uma A, forma visuali- severa, a digamos assim, né? visualização, com certeza. Isso. Ô, Guilherme, uma outra questão que eu encontrei enquanto dado, né, é que quanto Uhum. mais próximo dos grandes centros, maior a fiscalização. Mas, por Sim. exemplo, comunidades mais distantes dos grandes centros, em que é difícil o transporte, difícil a fiscalização como um todo, né, por conta da estrutura que nós temos, então, menores os índices os registros, né, de Uhum. infrações ambientais e menor, consequentemente, os dados, né? Então, assim, por exemplo, eu avaliei 15 cidades do Recôncavo, da regional do Recôncavo Sul, né? E a cidade que teve o maior número de registros foi Santo Antônio de Jesus, que é onde fica a base, né, da, Uhum. da promotoria. Então, o que que acontece?
quanto mais perto dos grandes centros, onde eu tenho estruturas governamentais de apoio, eu falo, por exemplo, Uhum, Secretaria de Meio Ambiente, né? Que eu tenho uhum, em Santo Antônio o Batalhão da Polícia Militar. Então, essas estruturas acabam trazendo para Santo Antônio de Jesus o maior número de registros. Mas isso não quer uhum. dizer que as outras cidades não tenham registros, mas que é muito mais difícil, né, a fiscalização. Sim, sim, sim. Aqui também nós temos uma base da Companhia Independente da Polícia Militar, né, da Polícia Ambiental, que é interessante, né, é uma base que a sede é em Porto Seguro, tem uma base dessa companhia em Ilhéus, e Porto Seguro e Ilhéus tem que tomar conta de uma área de uma enormidade terrível. Então, de uma forma natural, digamos assim, você acaba concentrando a fiscalização. Né? O fato de nós termos aqui uma promotoria de meio ambiente urbano e ainda uma promotoria de meio ambiente voltada para o meio rural e para outros pontos sensíveis, digamos assim, que é a base Mata Atlântica, você acaba concentrando aqui nessa região, né, todo um trabalho de proteção ambiental. E você começa a perceber o quanto a descoberto nós vamos tendo aqui. Eu posso falar aqui da nossa região de abrangência, são 70 e tantos municípios. Você tem pelo menos 3 territórios de identidade. E como dentro do próprio território de identidade, que é o Litoral Sul, com 26 municípios, as coisas se concentram Ilhéus, Itabuna e alguma coisa mais próxima por aqui. Ou aqueles que acabam, de alguma forma, pelo próprio apelo econômico, né, como Itacaré, Canavieiras, parte de Una, acabam chamando, de alguma forma, mais a atenção dessa proteção governamental, por assim dizer. E todo o restante, como é que fica? Né? Nós É, temos um município aqui, como Barro Preto, que até pouco tempo atrás tinha cerca de 70% do município dele coberto por remanescentes de Mata Atlântica. Né? E como é que vai ficando isso? Eu não sei hoje como é que está, né, o monitoramento dessa cobertura florestal. Né? E nós temos hoje aqui uma das maiores áreas de proteção ambiental, né, do estado, que é a APA da Lagoa Encantada e Rio Almada, que pega nada menos que 6 municípios. Tem territórios quase que inteiros de município dentro de uma área de proteção ambiental, que é uma unidade de conservação com uma certa importância. Né? E como é que uhum, você gere isso aqui? Né? Como é que você tem aparelhos de Estado cuidando desse patrimônio, que é um patrimônio natural invejável, digamos assim. Né? Então, essas suas reflexões elas são importantíssimas para a gente compreender o estado das coisas em que nós nos encontramos, né? E como a gente vai vendo como as coisas vão se repetindo em cada região. sim. Ô, Guilhermes, outra questão interessante também na resolução, né, dessas infrações a nível administrativo. Uhum, Poucos procedimentos são judicializados. Acredito, sim. segundo a minha pesquisa, né, eu encontrei que 98% nós fizemos acordos, né, termos de ajuste de conduta. Então, nós temos Uhum, esses dados também que são significativos, por quê? Por conta da necessidade, né, da gente resolver os conflitos de forma administrativa e não abarrotar ainda mais o Poder Judiciário. Então, o uhum, Ministério Público também tem atuado assim, né, nesse sentido, de forma preventiva, segundo os dados que eu encontrei. E essa é a realidade uhum, não só daqui também, né, mas de outros estados da federação e que eu trago como resultado e comparativos na dissertação de outras uhum, pesquisas que foram realizadas pelo Brasil. uhum. Ô, Aline, a gente já ultrapassou aqui as 6 horas e por causa dos nossos problemas, né, de conexão, eu perdi um pouquinho aqui a noção do tempo. Né? Sim, Eu não sei quantos minutos a gente teria, mas eu vou agradecer a você, certo? Que é para a gente não correr o risco de ser cortada no meio. É melhor a gente sim, terminar um pouquinho antes, deixar o gostinho de quero mais e voltar a conversar do que ser interrompido, né? sim. Então, eu quero muito lhe agradecer, né, pela sua disponibilidade, né?
Você é uma pessoa que a gente chama Oh, e obrigada, aparece, obrigada, né? obrigada. E essa parceria tem sido fantástica. Eu tenho aprendido muito, né? Com Oh, muito você, com o obrigada, Richard, né? obrigada. Eu tenho certeza que a gente vai ter várias outras oportunidades para a gente poder conversar e conversar muito sobre esse e sobre outros assuntos também, né? Já que você está envolvida com questões de gênero, né? Sim, E defesa das mulheres, como sim. integrante, inclusive, da Comissão da Mulher e da Eu OAB de Santo participei na Antônio, né? gestão passada. Nessa gestão eu não Uhum, estou, mas eu continuo trabalhando, né? Contribuo no que eu uhum. posso. Mas eu também agradeço quem quiser ter acesso, né, à dissertação. Pode me mandar um direct aí pelo Instagram, que eu envio por e-mail. O artigo também, né, que foi publicado decorrente da dissertação também. Quem tiver curiosidade pode mandar aí um e-mail que eu envio. E dúvidas também, enfim, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Ô, gente. Então, gente, a gente encerrando essa atividade, eu quero, assim, fazer alguns avisos, né? Essa primeira atividade nós estamos fazendo dentro do meu perfil pessoal, o Prof. Guilhardes. Mas essa atividade, ela é do Vida, né? Vida Oeste, está aqui, ó, a nossa logo, e especificamente dentro da ação Que Tal Ambiental. E o Que Tal Ambiental, ele tem o seu perfil, tá? E está aqui o nosso perfil do Instagram, tá bom? Que Tal Ambiental. E que a vocês que estão assistindo, né, quero pedir a vocês que vão para o perfil, que curtam lá o perfil e se inscrevam. Né? Nós temos também um canal do YouTube e eu quero convidar vocês a amanhã, às 10 horas, acessarem o nosso canal no YouTube, o Que Tal Ambiental. Amanhã teremos também uma atividade com o Jader Cerqueira no nosso seminário temático. E a Aline também, qualquer hora dessa, vai aparecer lá também. Se prepare. Obrigada, Guilherme. E eu quero pedir a vocês mesmo que se inscrevam lá no nosso perfil, porque a nossa pretensão é começar a fazer as nossas quintas lá no perfil do Que Tal Ambiental, certo? Então, se você não estiver lá, você vai acabar perdendo a nossa atividade. Então, quero muito, muito agradecer. Vi aqui vários nomes de pessoas muito queridas, né? Edilene, Indara, Socorro, Tiago, né? Tanta gente boa que veio aqui, que deixou o seu recadinho, o pessoal acenando, né, Aline? Várias, não sei se você vê daí, mas vários elogios a você, ao seu Obrigada, trabalho, né? obrigada. E a gente vai seguindo sempre com muita esperança, né? Muita esperança de que a gente vai, sim, conseguir levar a mensagem, né, a mensagem de cuidado com o ambiente, cuidado com a nossa casa comum, a todas as pessoas e que a gente de alguma forma vai reverter. Se não a gente, pelo menos as nossas gerações que estão seguindo aí, né? Sim, com certeza. Viu? Obrigadão, Guilherme. Tá bom, Precisando das obrigado a suas você. ordens, tá? Tá joia. Obrigadão, Aline. Eu vou pegar aqui, vou aproveitar o sorriso aqui, vamos tirar uma foto, né? Pra ficar registrado. Foi, agora foi. Tá? Professora Kelly, obrigado, professora. É outra também que tem se dedicado. Bom, muito obrigado. Boa noite para todo mundo, Aline. Tchau, Beijão no Guilherme. coração. Dá um grande abraço em Richard por mim. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.